No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Em o nome do Senhor Jesus, eu levanto as mãos para o alto, invocando o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que desceu nos altares que foram erguidos para receber os sacrifícios e que, por conta deles, abençoou os sacrificantes, os ofertantes. Ó meu Pai amado e querido, no teu santíssimo nome, sejam abençoados todos os que estão nessa campanha de fé, de valentia, de coragem, de total e completo desprendimento deste mundo materialista para se envolver com o teu altar. Tu e somente tu sabes que os nossos olhos estão fitos no altar, porque é o altar que abençoa a oferta, ou é o altar que abençoa o ofertante. Meu Senhor, contudo, se não houver oferta, se não houver o ofertante no teu altar, quem o altar vai abençoar? Então, que os que são ofertantes no teu altar, incluindo todos os teus servos da Universal do Reino de Deus, que têm lutado, orado, clamado, se entregue de corpo, alma e espírito em favor do teu povo, meu Deus, que deles e para eles venha a tua plenitude, a tua bênção, para que eles então venham abençoar o teu povo e o teu povo te glorificar de fato e de verdade. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que esta bênção siga esta criatura que ora comigo e concorda em nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Nós temos falado que Abraão é o exemplo de fé. Tanto que Deus manda que nós olhemos para Abraão. Lá no capítulo 51 de Isaías, diz assim, a primeira palavra que Deus fala, ouvi-me vós. E no segundo versículo diz assim, olhai para Abraão. Olhai para Abraão. Ouvi-me vós, os que buscais a justiça. Em seguida, ele manda que olhemos para Abraão. E Abraão foi o homem de fé. Foi um homem de fé não porque ele sentia a fé, não porque ele era um homem emotivo de fé, não. Ele era um homem de fé porque ele obedecia, ele praticava a palavra de Deus. Ele não tinha medo de obedecer.
Ele não se acovardava diante do que Deus lhe pedia. Minha amiga, meu amigo ouvinte, isso obviamente é obra do Espírito Santo, porque Abraão era um homem como eu, era um homem como cada um de nós. O que fazia ele ser diferente é que ele era corajoso, ele se entregava. E as circunstâncias em que ele obedecia a Deus eram muito mais complicadas que as circunstâncias atuais. Ele, Abraão, quando foi ordenado sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seus pais, ele não tinha avião para conduzir as suas coisas, seus animais, seus bens, suas propriedades, suas coisas pessoais. Ele não tinha automóvel, não tinha caminhão, ele não tinha nada disso. Ele tinha que andar a pé, ele tinha que ir com aquela multidão de escravos, carregando coisas, camelos e etc. Era uma viagem que, na realidade, é uma tortura, porque sair pelo deserto, sol causticante, durante o dia e à noite, um frio insuportável. Abraão enfrentou todas as dificuldades e ultrapassou cada uma delas para obedecer. Então, eu fico pensando assim, por que, meu Deus? Por que nós temos que sacrificar para alcançar os teus benefícios? Por quê? Por que nós temos que sacrificar sempre para alcançar as tuas bênçãos? E a resposta é essa, minha amiga, meu amigo. Quando nós sacrificamos, nós estamos nada mais, nada menos do que despertando a nossa fé. Nós temos fé para alcançar tudo que Deus prometeu sem sacrifício. Só que essa fé não funciona. Ela não funciona. Você pode verificar isso. Quantos pedidos, quantos clamores você já fez, eu já fiz, nós fazemos. Quantos clamores, quantos pedidos nós já apresentamos a Deus e não foram respondidos. E não são respondidos. Não são respondidos por quê? Porque Deus não quer, não é a vontade de Deus? Não, é a vontade de Deus. Por exemplo, a pessoa está com a enfermidade. Não é a vontade de Deus curá-la? É claro. A pessoa está com um problema econômico, tem falta de comida em casa. Não é a vontade de Deus dar comida para ela? Claro que é. Mas por que não acontece? Por que tem tantos crentes aí passando privações? Por quê? Por que tantas pessoas estão nas igrejas pedindo e não acontece nada? Porque a fé que elas apresentaram, ou que nós temos apresentado, não atende à demanda, à necessidade. Não faz possível alcançarmos aquilo que ele prometeu. Eu não sei se essa fé que nós apresentamos é defeituosa. Eu não sei se ela é frágil. Eu só sei dizer uma coisa, não acontece. Só acontece na base do sacrifício. Na base do sacrifício. Eu lembro que tem um ditado que diz que a gente só aprende apanhando. E é verdade. A pessoa só aprende apanhando. Por isso que a gente apanha na vida. Porque se for ensinar, Deus só ensina, o Espírito Santo só ensina a gente no deserto, nas dificuldades, nos problemas, nas tribulações, nas angústias. É assim que eu tenho aprendido. Assim também é a fé. Não é que porque a gente crê em Deus, que tudo que a gente pedir vai acontecer. Não acontece. Na teoria, isso aí vale. Está escrito, Jesus disse, olha, tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, isso eu farei. Só que nós temos pedido ao Pai em nome dele e às vezes não acontece. Na maioria das vezes não acontece. Por quê? Não acontece porque está faltando fé, confiança, convicção, certeza. Mas como é que a gente consegue essa confiança, certeza, convicção? Quando nós exercitamos, praticamos o sacrifício. O sacrifício, então, desperta a nossa fé. O sacrifício faz a gente se revoltar contra aquela situação. O sacrifício faz notória a nossa fé. Então, os sacrifícios
são sinais de que a fé está em ebulição, de que a fé está funcionando. Faltou o sacrifício, a fé falta também. Você vê, por exemplo, Jesus curou uma opção de pessoas, uma infinidade de pessoas. E o que elas fizeram de sacrifício? Bem, o cego, aquele cego de nascença, ele não tinha fé para ser curado. Então, Jesus cuspiu no chão, fez lodo, untou as suas vistas e mandou que ele fosse se lavar no tanque. Ele foi se lavar no tanque. Era um sacrifício enorme chegar até o tanque. Quando ele fez isso, quando ele obedeceu, então ele voltou curado. Foi a água que curou? Não. O que foi? O que aconteceu foi a obediência dele, a manifestação de fé dele. Às vezes a gente quer receber a bênção, mas não quer obedecer. Às vezes a gente tem fé para pedir, mas não tem fé para obedecer. Essa é a grande realidade. E quando se faz o sacrifício, você atende as duas partes. Você tem fé para obedecer, você tem fé para tomar posse daquilo que você quer. Então, o sacrifício faz parte da conquista. Não há conquista sem o sacrifício. Duvido que alguém conquiste alguma coisa nessa vida sem o sacrifício. Então, por isso fica notória a necessidade do sacrifício. Se você tem dúvida, então você não deve nem participar da campanha de Israel. Nem deve participar, porque não foi revelado para você. Porque quando o Espírito Santo pede alguma coisa, ele abre um leque, ele abre uma estrada, ele abre uma condição para você fazer, executar. Foi o que ele fez com Abraão. Quando Deus chamou Abraão para largar sua terra, sua parentela, a casa de seus pais, Abraão teve fé, teve coragem, teve ânimo, porque o Espírito Santo o induziu a isso. E se você não tem fé, não tem coragem para tomar uma atitude de fé e sacrificar, é porque você não foi revelado. Então, fica de fora, espere uma oportunidade, até o Espírito Santo tocar em você. Mas enquanto ele não tocar, fique na sua, não participe. Mas se ele tocar, então você pode ficar tranquilo que a coisa vai acontecer. De madrugada Abraão se levantou, 3 dias no deserto caminhou. Ninguém sabia o que ele ia fazer e o quanto lhe custava obedecer. Guiado pela fé, a voz de Deus sentiu tornar em cinzas os sonhos seus. Subiu o Monte Santo, Moriá, e pôs o próprio filho no altar. E quando Abraão ergueu a mão, tocou em Deus no céu o coração, e o anjo bradou em alta voz: eu jurei, por mim mesmo eu jurei, deveras te abençoarei no Monte Moriá. Eu jurei, para quem lutar e mesmo exausto, entregar a própria vida no altar do holocausto. Guiado pela fé, a voz de Deus sentiu tornar em cinzas os sonhos seus. Subiu o Monte Santo, Moriá, e
pôs o próprio filho no altar. E quando Abraão ergueu a mão, colocou em Deus no céu o coração, e o anjo bradou em alta voz: eu jurei, por mim mesmo eu jurei, deveras te abençoarei no Monte Moriá. Eu jurei, pra quem lutar e mesmo exausto, entregar a própria vida no altar do holocausto. Eu jurei, por mim mesmo eu jurei, deveras te abençoarei no Monte Moriá. Eu jurei, pra quem lutar e mesmo exausto, entregar a própria vida no altar do holocausto. Em sua caminhada, nunca desista. Os espinhos podem ferir-te, seus pés podem cansar. Nunca desista. Levante a cabeça, olhe para o alto, creia nas promessas de Deus para a sua vida. Use a sua fé e não vacile com palavras vãs, para que seus passos se tornem velozes em direção às bênçãos. Você está chegando lá, e quando triunfar, saberá o quanto valeu a pena sacrificar. Igreja Universal do Reino de Deus. Eu queria que você prestasse atenção nesses testemunhos. Veja que eles aconteceram seguindo um ato de sacrifício. Olha só. Meu nome é Simônia e antes de chegar aqui eu era uma pessoa frustrada, né? Eu trabalhava, buscava uma vida melhor a cada dia, mas eu não conseguia, na verdade, né? Sentia muita angústia, porque assim, eu via as pessoas crescerem, né, financeiramente, dentro da própria empresa que eu trabalhava numa empresa de publicidade, e eu via as pessoas crescendo, e aquilo eu almejava também crescer, mas nada acontecia na minha vida. Todo mundo tinha carro naquela empresa, eu era a única que não tinha carro, e aquilo me entristecia cada vez mais. A minha filha precisava das coisas e eu também com aquele dinheiro pouco para pagar aluguel, né? Comprar as coisas para dentro de casa, para mim, para ela, porque era só eu e ela. E era aquela coisa mirradinha, né? Nunca crescia. E era uma situação muito difícil. Tinha vontade de pedir as contas, né? Para ter o meu próprio negócio, mas como? Com o salário que eu ganhava, não conseguia. E aí, era uma frustração só. Vivia de frustração em frustração, porque almejava muita coisa e não conseguia. E daí, foi quando eu conheci o trabalho, né, da igreja. E quando eu cheguei aqui, foi maravilhoso, porque era tudo que eu precisava ouvir, né, na verdade. E aquilo foi crescendo dentro de mim, e eu fui a cada dia colocando em prática o que eu ouvia. A cada dia eu procurava obedecer aquilo que passava para mim. E eu falava, é o lugar certo, é isso que eu precisava. E no momento mais difícil da minha vida, eu lembro, veio o momento da fogueira santa. Como eu já sabia o que eu deveria fazer, usar a minha fé, eu me lancei sem medo nenhum, porque havia uma certeza muito grande. Eu via a fogueira santa como uma oportunidade para me mudar minha vida. E aí eu me lancei com tudo, sabe? Eu dei o meu tudo, além da minha própria vida, né? Lancei a minha própria vida,
eu lancei tudo que eu tinha no altar. Então eu comecei a praticar a minha fé. Fui praticando, e aquilo que eu almejei eu consegui, que era ter o meu próprio negócio. Eu conquistei uma loja e trabalhei, né, para mim mesma, tudo que eu queria, e a cada dia crescendo com Deus, porque assim, tudo vem por uma obediência. Se a gente obedecer, a gente conquista tudo com Deus. E a cada dia, né? Hoje eu sou uma pessoa super realizada em todos os sentidos da minha vida, todos eles. Sou realizada principalmente na minha vida espiritual. Aquela angústia que eu sentia, aquela tristeza, tudo foi embora, porque tudo se realizou. Com Deus tudo se realiza. Então hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz. Sou casada, hoje eu tenho um carro que eu não tinha, tudo que eu posso desejar, viajar para algum lugar eu posso ir, porque hoje a minha vida, a vida que eu tenho hoje, me proporciona tudo isso. A Fogueira Santa para mim, eu vejo como uma oportunidade de transformação de vida. Não mudança, porque mudança a gente consegue de outra forma, mas a transformação, porque assim, eu posso falar isso com propriedade, porque Deus transformou a minha vida através da Fogueira Santa, através de um sacrifício, por eu ter me lançado no altar. Então Deus foi lá e mudou a minha vida, transformou a minha vida. Hoje eu sou outra Simone, hoje eu sou outra pessoa. Eu posso dizer que eu tenho um antes e o depois da minha vida através da Fogueira Santa. Meu nome é Clóvis, eu trabalhava assim, não tinha emprego. Devido ao acúmulo de dívida, dessa situação assim, eu olhar para a minha vida e não tinha nada. Então isso aconteceu já de eu chegar a adoecer, eu chegar no médico e não ter condições de nada. A minha namorada me convidou para ir na igreja. E nesse dia que eu cheguei lá, eu me senti bem. Então eu saí dali leve. No momento mais difícil da minha vida, eu fui chamado para o altar. E ali eu me lancei, sem dúvida nenhuma. Eu me lancei, porque eu sabia que ali estava a minha vitória. Eu aprendi a usar a minha fé. Eu descobri que eu tinha uma fé, que eu podia, só que eu não usava. E eu comecei a usar. Aí onde eu comecei a trabalhar, a obedecer tudo que era falado. Tudo que era falado ali, eu colocava em obediência, sempre. Tudo que o pastor orientava, eu ia lá e fazia. Então, aí eu descobri essa força dentro de mim, que eu tinha condições. Eu não era, Deus não me escolheu para ser mais um, não. Deus me escolheu para ser diferente. Então, foi aí quando eu me lancei. Cada dia que passa, aquela fé ia aumentando. Então, foi aí que eu consegui ver que para minha vida tinha jeito. Eu não podia me entregar àquela situação, que a fé que tinha dentro de mim me cobrava isso. Então eu comecei a praticar. Foi aí que eu comecei as minhas conquistas. Abri uma empresa sem condições nenhuma, mas Deus colocou essa fé dentro de mim. Comecei ali, todo dia. Hoje eu tenho uma empresa, tenho outra empresa no ramo de moto, autopeça de moto. Tenho 7 casas de aluguel, tenho terreno na praia, terreno no Nordeste, tenho um criatório de ovelha. Então, que cada dia, cada campanha que vem, a gente vai conquistando. E hoje, o mais importante é que quando termino a campanha, eu já me preparo para a próxima. Porque ali é o caminho. Eu sei que o caminho é esse. E eu já estou nesta fé. A Fogueira Santa, para mim, é uma transformação. É um momento que você vai decidir da sua vida. O que você quer ser. O que você foi antes, o que você quer ser. É no altar que você decide. Para mim foi assim. Que quando eu decidi, para mim, ali foi uma oportunidade muito grande. Porque daquele momento para frente, a minha vida mudou. A minha vida transformou. E cada campanha que vem, ali é oportunidade de vida. É oportunidade de crescer. De cada dia eu crescer cada vez mais.
Bom, vocês já ouviram o testemunho de pessoas que experimentaram com o sacrifício a conquista com Deus. Agora, o que você vai ouvir agora é mais extraordinário, porque nós temos um pastor da Assembleia de Deus que aprendeu esse caminho. Olha só, um pastor da Assembleia de Deus. Lembra que eu falei no início do programa que às vezes a gente pede muita coisa e não consegue nada, e pede de acordo com o que está escrito. Nem sempre funciona. Às vezes funciona, mas não é sempre que funciona. E tem coisas que só funcionam na questão da fé, só funcionam na base do sacrifício. Quem quer tudo de Deus tem que dar seu tudo, tem que fazer seu sacrifício. Não tem jeito, não tem jeito. Vamos ouvir esse testemunho desse pastor da Assembleia de Deus. Pastor Daniel, conta aí a sua história na Igreja Universal. O senhor ainda é pastor da Assembleia? Sou pastor da Assembleia. O que aconteceu para o senhor vir à Igreja Universal? Nas outras denominações você pode trabalhar e ser pastor. Então eu sou empresário. E nos negócios, a visão, errei devendo mais de 2 milhões só os 2 bancos privados, maiores 2 bancos privados do país. Só os bancos, há 3 anos atrás, vai fazer agora, em agosto, eram mais de 2 milhões de reais. Fora carros, tudo devendo, aluguéis todos atrasados, seguros, todos, rastreadores, tudo devendo. Tudo. E aí escutando o programa, porque é aquela coisa, né? Você às vezes acha que é de Deus e que não vai acontecer. Ou você acha que é de Deus e as coisas são normais. E quando você desperta, a coisa chegou ao ponto que chegou. E escutando a programação, na época era o pastor Daniel, lá de Juiz de Fora, fazia o trabalho, no rádio. E ali eu via pessoas a dizer que resolviam. Eu digo, mas eu tenho fé, eu sou um homem de Deus. A gente cura, ora, Deus cura, abre porta, transforma a vida. Mas a minha vida não é apenas ser uma bênção espiritual, eu queria ser uma bênção financeira. E aí conheci a Igreja Universal. Toda vez que eu tentava ir na nação, acontecia um problema, porque você devendo 2 milhões, mais de 2 milhões, fora as outras dívidas, você pode calcular como é a vida da gente. Primeiro que todo mundo some. Você fica sozinho. É só você. E ali toda vez que eu disse, segunda-feira à noite eu vou estar no congresso, E acontecia, estourava um problema e até o dia que eu comentei com a minha mãe, com a minha esposa, eu disse, hoje não, hoje eu vou para o congresso. Não sabia que o congresso era na Igreja Universal. Peguei o endereço, quando chego na porta do endereço é a Igreja Universal. Conversei com a minha mãe disse, mas congresso de empresário dentro da igreja? Nós estamos aqui, né? Vamos entrar. Entrei, irmãos. E ali aconteceu o primeiro milagre. O único que acreditou que eu pagaria isto e venceria era Deus e aqueles irmãos da Igreja Universal e a Igreja Universal. Porque me abraçaram, é um carinho, é uma atenção, é uma dedicação. Eu ganhei uma família. Ali eu saí daquela reunião, irmãos. Eu que não tinha nem força de abrir a empresa, estar na empresa. Começou que quando eu cheguei, eu dormi a noite toda. A primeira coisa que aconteceu, que eu ficava acordado pensando uma saída. Qual seria a saída? O que era a saída? E não via a saída. Mas naquela noite, eu dormi a noite toda. Acordei terça-feira de manhã. Mas algo mudou dentro de mim. E a cada dia que eu acordo hoje, algo muda dentro de mim. Saí de casa com uma vontade de vencer. Mas não uma vontade normal. Porque não adianta. A Igreja Universal, os pastores, os homens de Deus, eles nos ensinam a você chamar a atenção de Deus. E eu aprendi a chamar a atenção de Deus. Abri as portas, sentei e comecei a atender todo mundo. Primeira coisa que eu fiz, os sócios saíram e eu transferi as empresas todas para o meu nome. Na época eram 2 empresas. Sucesso e Adonai eram as 2 empresas. Eu transferi, exigência deles também, transferi para o meu nome. E todo mundo perguntando, mas para onde você vai? Pastor, só quer ser transferido para algum lugar? Eu não quero não. Eu não quero correr
E eu não quero fugir. Deus não chamou ninguém para correr nem fugir. Deus chamou você para enfrentar e vencer. E tu está num lugar onde não é oferecido a você apenas uma bênção. É oferecido a você a solução da tua vida. E ali comecei as segundas-feiras na Nação. Eu entrei em agosto, comecei com os propósitos. E todo mundo dizendo que você era louco. Você é louco? Como é que pode? E eu não parei. Veio a Fogueira Santa. Primeira Fogueira Santa. Primeira experiência com Deus. E ali eu tive uma ideia dada por Deus. Eu disse, eu devo 2 milhões a banco, mas eu vou financiar coisas para os outros. E comentei com a minha esposa, com a minha mãe, com a minha esposa, e eu falei que disseram, vamos internar ele. Vamos internar, porque agora ele foi para a Universal, ficou doido de vez. E ali eu comecei, porque eu tinha as garagens, irmão, lotadas de carro. Carros que muitas vezes não rodavam, tinha contratos, eles não rodavam, mas tinha contas para pagar dele, PVA, tudo deles. Mas eles estavam garagens lotadas. E essas dívidas acumulando, e eu disse, vou vender e vou financiar. E comecei a vender aqueles carros usados que nós tínhamos e financiar. E aí eu criei uma receita que antes eu não tinha. Ao criar aquela receita, eu pude começar a pagar as pessoas. E ali foi criando. Agora, é voto, é propósito, é vida no altar. Primeiro tu coloca a tua vida no altar. Depois tu vem com o teu sacrifício. Tem gente que quer só colocar a vida, mas não quer sacrificar. Outros vêm querendo comprar Deus. Não. Tem que estar com a tua vida e o sacrifício. Aí tu vai ver a glória de Deus. E a coisa começou a acontecer. Porque quando Deus quer trabalhar, irmãos, ninguém impede. E eu que entrei para ir para o congresso, daqui a pouco eu estou na quarta, estou na sexta, estou no domingo. Estou na Igreja Universal. E nas reuniões hoje de pastores, quando você chega e diz, está chegando o pastor milionário, pastor rico. Mas ele não é, mas ele é da Universal. Porque eu ganhei uma família, irmãos. O amor que aquele pessoa tem, aqueles pastores, aqueles obreiros, aqueles irmãos da igreja, me deu força. Deus me fez eu ver algo diferente. Eu creio no homem de Deus. Agora tem que trabalhar, tem que buscar e tem que ser fiel. Porque eu chamei Deus para ser meu sócio. A carteira que os bancos diziam que não valia nada, hoje eu tenho mais de 600 clientes que nos pagam. Eles diziam que não valia nada aquela carteira. Hoje eles querem comprar aquela carteira. Você vê que pastor da Assembleia de Deus, fiel, correto, com a família bem constituída, um ministério em vigor, mas a vida econômica fracassada. Aí você pergunta, mas como? Como é possível um homem de Deus, um ungido de Deus, ter um problema grave econômico na vida pessoal e ainda assim é homem de Deus, ungido? Deus não ouve a oração desse homem? A oração dele serve para os outros, não serve para si próprio? Essa é a realidade, minha amiga, meu amigo. Você que é pastor, que me ouve, essa é a realidade. Nós podemos falar isso. Quantos pedidos eu, Bispo Macedo, já fiz a Deus e ainda não recebi a resposta? Quantos? E eu peço de acordo com a Bíblia, eu conheço. Mas se eu não sacrificar, não acontece nada. Nada. Não acontece nada. Por quê? Porque a minha fé depende do sacrifício. O sacrifício é que faz com que ela se desperte, que ela chame, digamos, a atenção de Deus, para que então a coisa aconteça. Foi o caso desse homem. Então nada com Deus é assim fácil, mole. Eu vou orar e Deus vai abençoar. Quantas vezes nós oramos, não apenas eu, mas vocês que estão me ouvindo aí, é verdade ou não é? Nós oramos e não acontece nada. Essa é a realidade. Mas quando há sacrifício, então há resposta.
Olá, Bispo Macedo, me chamo André e eu gostaria de agradecer ao senhor, pois tive a oportunidade de ler diversos livros escritos pelo senhor, e um dos que mais me auxiliou, principalmente na minha conversão, encontro com Deus e batismo com o Espírito Santo, foi nos Passos de Jesus, pois ali eu tive o auxílio que eu precisava. Que Deus abençoe o senhor e continue a inspirar em outras obras. O livro Nos Passos de Jesus, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias, ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Ficamos por aqui e até amanhã. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Quando eu cheguei aqui, nem palavras tinha pra dizer, o mundo desabando em mim, nem razão eu tinha pra viver. Mas na hora da oração, um milagre aconteceu aqui. Eu senti tudo mudar, Jesus tocou em mim. Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida, recebi um novo coração, nova vida. Quando eu cheguei aqui, eu era tão carente, um farrapo de gente. Aprendi a usar a minha fé, hoje eu ando na frente. Cheguei aqui, nem palavras tinha pra dizer, o mundo desabando em mim, nem razão eu tinha pra viver. Mas na hora da oração, um milagre aconteceu aqui. Eu senti tudo mudar, Jesus tocou em mim. Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida, recebi um novo coração, nova vida. Eu era tão carente, um farrapo de gente. Aprendi a usar a minha fé, hoje eu ando na frente. Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida, recebi um novo coração, nova vida. Quando eu cheguei aqui, eu era tão carente, um farrapo de gente. Aprendi a usar a minha fé, hoje eu ando na frente.